Você já viu uma série, um filme ou leu um livro de ficção científica e pensou que parecia que aquele autor estava prevendo questões que estão acontecendo atualmente? Te convido a vir refletir mais a fundo sobre isso conosco no vídeo de hoje. Olá, meus queridos, eu sou a Babi. E eu sou o Bira. Vamos refletir mais a fundo sobre essas questões, mas antes eu te peço para deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar um comentário para nos ajudar e para o YouTube saber que você gosta desse assunto de ficção científica, de filmes, de séries e de literatura que a gente traz aqui no canal. Nesse vídeo de hoje nós vamos dividir em duas partes. A primeira será com relação aos autores e obras que previram avanços tecnológicos. Nós vamos começar desde o século XV, né? Século XV? Confirmou aqui comigo, que ele que montou o roteirinho. E vamos até agora atualmente. Depois nós vamos explicar as possíveis causas deles terem conseguido prever questões que aconteceram séculos depois. Lá no meado do século XIX, Júlio Verne, um dos pais da ficção científica, já trabalhava em suas obras de ficção questões que muitos anos depois foram criadas de fato na nossa sociedade. Em suas obras, Verne imaginava algumas versões rudimentares de certas tecnologias que viriam a ser desenvolvidas muito tempo depois, como é o exemplo da obra da Terra à Lua, onde ele apresenta uma viagem para a Lua em que o passageiro ele era colocado dentro de uma bala de canhão para alcançar a Lua, que seria meio que uma versão rudimentar do que era o foguete mais para frente. Além da representação do submarino na obra 20.000 Léguas Submarinas. Por mais que eles não tivessem tecnologia naquela época para desenvolver esses aparatos, as obras de Verne já demonstram uma expectativa do desenvolvimento científico daquele período. Bem antes disso, Da Vinci, lá no século XV, já tinha uma visão muito além do seu tempo, em que foram encontrados vários desenhos dele com representações de helicópteros, carros autônomos, submarinos, enfim, diversas coisas que ele foi desenvolvendo e desenhando e imaginando que foi criado séculos depois. Vários protótipos que serviram como inspiração não só para o Verne, mas para tecnologias que seriam desenvolvidas posteriormente. Em 1936, Chaplin, com sua famosa obra Tempos Modernos, trouxe, como o título diz, várias questões relacionadas à modernidade para a época. Mas uma coisa que me chamou bastante atenção foi a questão da televisão, em que o patrão dele conversa com ele no banheiro, né? No banheiro com uma tela. Então, me lembrou muito a videoconferência, né? E isso me lembrou muito também a questão das teletelas do filme e do livro 1984, que a gente vai comentar daqui a pouco. Mas isso traz uma questão do hibridismo tecnológico, porque eles já pensavam em como eles iriam juntar a tecnologia do telefone com a tecnologia da televisão, que estava, né, principalmente a televisão, sendo iniciada naquela época. Boa parte da população não tinha televisão ainda nessa época, principalmente aqui no Brasil, mas essa tecnologia já tinha sido inventada, então eles já estavam imaginando questões acima do tempo deles. E isso a gente começou a ter aqui no Brasil mesmo depois do século XXI. E como eles iam fazer para aquilo acontecer em tempo real, né? A conversa entre duas pessoas em posições distintas com imagem. Exato, e ele aparece, né, de repente lá na cena e dá uma bronca no funcionário porque não estava cumprindo o horário dele de trabalho. Então, isso mostra muita questão também de controle social, de como que a tecnologia poderia ser utilizada para controlar aquele cidadão, aquele operário. Então eles brincam muito com essa questão também de crítica social, que a gente vê muito em 1984, que aí já é uma outra obra espetacular dos anos 60, que trata sobre essa questão da tecnologia sendo usada para controle. E aqui, em 1984, a gente tem algo a mais, porque não é só a tecnologia, eles usam a tecnologia para controle, mas eles trazem muitas questões sociais, éticas e morais, né, para falar sobre problemas sociais que naquela época a gente já começava a trabalhar, já começava a ter, mas que se você lê 1984 agora, parece que você está lendo um livro que foi escrito esse ano. Sim, e a teletela, ela já demonstra também algo que a gente viveria mais para frente, que é justamente o controle através das televisões, né? Que a gente tem nos smartphones, eles ouvindo o que a gente está falando, e na teletela acontecia justamente isso. Sim, ó, a gente estava falando de Portugal agora há pouco. Não deu um segundo, gente, veio propaganda de Portugal. Notificação sobre algo falando de Portugal. Um outro aspecto que esse hibridismo demonstra também
é a questão do mimetismo que acontece não só na ficção científica, como qualquer outro tipo de ficção. A fantasia, por exemplo. Quando você cria um dragão, você está fazendo um mimetismo de diversos elementos distintos e coloca eles num elemento só. Um lagarto, fogo, as asas parecidas com a de um morcego, para criar um elemento inexistente. Da mesma forma, a ficção científica faz isso com tecnologias. Não que isso já não fosse um prospecto, e provavelmente eles já vislumbravam a possibilidade de você se comunicar com imagem em tempo real, mas a ficção também faz essa função de juntar tecnologias para criar uma tecnologia inexistente. Sim, a ficção ela é muito utilizada também como inspiração para cientistas conseguirem chegar naquele ponto de criar algo que se foi imaginado através dela. Em 1950, Isaac Asimov, em sua obra Eu, Robô, introduziu as 3 leis da robótica que viriam a ser importantíssimas não só para obras de ficção científica, como também para o debate atual sobre a inteligência artificial, né? A implementação da inteligência artificial. As 3 leis são: um robô não pode ferir um ser humano ou por inação permitir que um ser humano sofra dano. Um robô deve obedecer às ordens dadas pelos seres humanos, exceto quando tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. Um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou a segunda lei. Longe de um panorama sombrio, Asimov imagina questões éticas e filosóficas que permeariam essa relação entre humanos e robôs. Essas questões permanecem muito atuais, quando a gente já está muito próximo de ter robôs autômatos unidos de inteligência artificial, né, que vão estar dentro dos nossos lares, com a gente dando ordens a eles. Inclusive já existe discussão se isso não seria uma relação de escravidão. O robô ele é autoconsciente, ou até onde vai a consciência de um ser criado com inteligência artificial. A partir do momento que a inteligência artificial começa a ter consciência sobre si, a gente entra no dilema de que se essa tecnologia vai ser um ser que teria direitos, assim como os seres humanos e os animais. Esse tom contrasta um pouco com o pessimismo moderno que a gente vê na adaptação estrelada pelo Will Smith, chamada também de Eu, Robô. Ali a gente já percebe esse pessimismo com a inteligência artificial, que ela vai dominar os homens, e como aquela inteligência artificial reinterpreta as leis da robótica para decidir ela o que seria melhor para a humanidade. A inteligência artificial ela começa a agir como um ser humano. Ela usa aquela lei para benefício próprio, então ela faz reinterpretações de questões que para ela não seria tão útil, então ela faz da forma que ela gostaria que fosse. Isso parece muito questões que a gente está vivenciando aqui no Brasil, não é mesmo? Pois é. Em 1968, nós temos a obra 2001, Uma Odisseia no Espaço, que, como o nome já diz, é uma viagem no espaço, questão muito debatida também naquela época da viagem do ser humano para a Lua e das nossas viagens espaciais. Só que uma questão interessante daquele filme é com relação à inteligência artificial, que também é abordada nesse filme e que também toma um tom de controle do ser humano. Ela que decide o que vai fazer ali no final, porque achava que os seres humanos estavam tomando um caminho errado, né? Então ela também tem autoconsciência e ela tira da responsabilidade do ser humano o controle sobre ela e ela passa a ter controle. Então, desde inícios do século passado, a gente já pensava, né? Por mais que essa obra não seja do início do século passado, mas desde o início do século passado a gente já pensava sobre questões de inteligência artificial que hoje em dia nós estamos tendo mais no nosso cotidiano e que nós estamos pensando, nossa, como a inteligência artificial consegue fazer tanta coisa. Isso já era pensado há muito tempo atrás, que só agora a gente está vendo de fato um pouquinho do que seria isso. É interessante também que essa obra, ela também meio que erra o cálculo, né? Porque coloca aquilo ali como 2001 e eles fazem uma viagem, se eu não me engano, era para Júpiter no filme. Então, assim, muito mais longe do que uma tripulação consegue chegar. E Sim. Também que projetou já uma inteligência artificial ali, já foi bem assim, a gente está chegando agora, Sim, né? agora, quase começando. Quase chegando aí em 2030, que a gente está começando a ter um avanço mais significativo da inteligência artificial.
A gente já tem alguns filmes também de 2010, 2013, que trata de inteligência artificial com uma visão mais moderna. Por exemplo, o filme Ela, que a gente até pensou em trabalhar, mas não vamos falar. O filme do corno da inteligência artificial. Vergonha alheia pra caramba. Ele se apaixona pelo celular dele, tipo isso. Mas agora a gente está abordando esses temas de inteligência artificial que já era trabalhado há um bom tempo atrás. Isso já é uma preocupação há um bom tempo. E agora a gente está pensando em questões éticas também relacionadas à inteligência artificial, que vai pegar emprego do ser humano, que vai tirar trabalho artístico, o que a inteligência artificial vai fazer, os robôs do Elon Musk. Então, assim, tá tudo muito sendo trabalhado atualmente. Isso já é uma coisa, uma preocupação antiga da sociedade, principalmente dos autores de ficção científica. Foi até bom você mencionar o Elon Musk, que, inclusive, ele reflete em uma de suas entrevistas esses medos que a gente vê nessas obras. E tem um momento, quando estava todo mundo assustado com a eclosão e avanço rápido que a gente teve recentemente da inteligência artificial, e o Elon Musk falou que talvez eles devessem parar as máquinas e... Por 6 meses. Por 6 meses para estudar qual o caminho que ela estava tomando. Não foi parado. A gente não sabe qual o caminho elas vão tomar, e espero que não seja o da Skynet, do Exterminador do Futuro. Que aquele ali é outra visão extremamente pessimista do caminho que a inteligência artificial e a robótica tomaria. Eu não sou da área do TI, não sei dizer exatamente se isso foi uma mensagem que foi tirada de contexto ou muito espalhafatosa da parte dele, mas se ele tem um conhecimento de TI, isso deixa a gente um pouco preocupado. Por que ele estava tão cismado com essa questão da inteligência artificial? Dar uma pausa para a gente conseguir prever um pouco com relação ao futuro. Só que ele também é o criador dos carros autônomos, né? Sim. Eu não sei exatamente se ele foi o criador, mas ele é das grandes vozes que trabalha com carros autônomos. Então, em que ponto ele queria chegar com isso de pausar a inteligência artificial se ele mesmo trabalha com isso há um tempo? Então, é um pouco confuso essa questão. Já em cenário mais moderno, em 1993, Sylvester Stallone estreou o filme O Demolidor, que parece ser um filme só de luta, né? Um filme mais brutal, mas não tem muito a ver com isso não, gente. É um filme de distopia. E distopia a gente sabe que está muito interligado com a ficção científica. E se a gente está falando de prever o futuro, a gente está falando de ficção científica, é claro que a gente tem que trabalhar com distopia, que para quem não conhece esse termo, convido você a conhecer, que é um subgênero, vou botar entre aspas aqui, porque já é um gênero, né, da ficção científica. Ele já se tornou um gênero próprio, mas ele veio a partir da ficção científica, que trata sobre autoritarismo, controle social, muito ligado a governo, tecnologia. Então, hoje em dia já teve uma certa mudança com relação à distopia, né? Ela já se atualizou mais ainda para os tempos modernos, mas em 93 a gente consegue ver muito abrupto, né, em Demolidor, essa questão da distopia dentro da obra. É muito interessante como ele traz sarcasmo, algumas questões muito inteligentes num filme de brucutu, que era para ser só um filme de porrada. Sim, gente, esse filme é muito bom. Aconselho você ver se você não viu ainda. E a gente trouxe aqui, eu queria até colocar ele junto com 1984, mas como a gente seguiu uma ordem cronológica, ele ficou pro final dos filmes e das obras que a gente separou aqui para tratar sobre essas questões de previsão do futuro, mas ele trata muito com relação ao autoritarismo, controle social através da tecnologia e faz muita brincadeira com relação à sociedade estar se tornando cada vez mais politicamente correta e cada vez mais boba. Em vários momentos a gente vê algumas questões de evolução da telecomunicação que a gente já tem bem aflorado hoje em dia, e até um pouco errado, porque ali ele não previa bem a portabilidade que a gente tem hoje em dia, né? Que tudo que eles fazem em terminais, a gente faz em celulares. E o tempo em que aquilo se passa é até mais para frente. Eu não lembro exatamente se era 2030 e pouco, alguma coisa assim. Sim. E esse avanço o Star Trek já previa, que já é uma obra mais antiga, embora eles também mandem essa evolução muito mais para frente, né? Sim. Porque ali já é séculos à frente. Eles tinham comunicadores, hologramas, teleporte e aquele celular tijolão na mão. Teleporte, pra mim, é uma coisa que nunca vai existir. Eles botam nos filmes só pra gerar uma coisa mais interessante, mas tem várias questões de reflexão. Teleporte faria você mudar suas células, então não seria mais você.
Isso já é uma outra questão ética, e também eu acredito que se a gente se teleportasse, a gente ia acabar se fundindo com o DNA de uma mosca. A gente ia virar ou um cocôzão. Assista a mosca. Muito bom. Ou um cocôzão, uma mosca. Cocôzão foi o RPG que a gente jogou. Tem um amigo meu, não sei se vocês sabem a história da mosca. A história da mosca é o seguinte: um cara cria 2 pods assim para teleporte, né? Então ele se teleporta de um para o outro. Quando ele entra, ele não percebeu que tinha uma mosca ali dentro. Então, quando ele se teleporta, o DNA dele se funde com a mosca e ele começa a se transformar numa mosca, né? Bem Aconselho vocês a verem, esse filme é muito bom. E um amigo meu reinterpretou isso numa sessão de RPG em que, ao invés de ter uma mosca no pod de teleporte dele, o cachorro, ele não percebeu que o cachorro dele tinha cagado no... Aí ele vira um cocôzão. Voltando ao tema do Demolidor. Nisso, eles partem para o tema da vigilância telecomunicativa. Em qualquer lugar que você vá, se você cometer alguma transgressão de fala, e eles tinham um controle comportamental muito forte, que a gente ainda vai ver, você era multado na hora. Uhum. Então isso meio que já é percebido um pouco hoje em dia nos nossos celulares vigiando a gente, como a gente já comentou. Essa questão das inteligências artificiais controlando a gente, vigiando, né? Tem muita questão relacionada ao capitalismo, porque isso faz com que as empresas consigam vender mais. Só que também tem muita questão relacionada com controle estatal, né? Do que nós vamos falar, controle das nossas percepções sobre o mundo e questões éticas também relacionadas ao uso da internet. Mas isso também é uma questão que a gente vê até em outras séries mais modernas, né, em outras obras mais modernas, que é o caso Black Mirror, que trata muito sobre essa questão de controle social. Existem vários episódios com relação a isso, de que a pessoa ela recebe estrelinhas com base em sua moralidade social. Se você é bem visto pelo aquele núcleo, então você vai receber mais estrelinhas. Se você é mal visto, você não consegue fazer quase nada na sociedade. Então, em Black Mirror também, que é uma outra série de distopia e ficção científica muito boa, China. Eles avançam essa questão. E, como ele falou, na China tem a questão do crédito social, que você consegue mais coisas... Dependendo do seu comportamento, e é o governo que controla, né, a sua nota. Sim. Através da subserviência da população. Uhum. Acabei de puxar Black Mirror para falar sobre o controle da comunicação com relação ao ser humano. A gente também tem o controle da vigilância com relação às pessoas. Então, ao mesmo tempo que tem o crédito social, né, é uma representação desse crédito social dentro de Black Mirror, a gente também consegue ver isso em O Demolidor, porque tem muito vigilância com relação ao que a pessoa fala, o que ela come, a como ela vai se comunicar com a outra pessoa. Então, essas estrelinhas do episódio de Black Mirror que eu acabei de tratar, a gente consegue ver uma representação, análogo, né, também em Demolidor. Por que não amarrar uma correia na minha bunda? Seu comedor de carne. Que se dane a sua era viking. Eu não consigo entender como você já usou um distintivo. Você vai voltar, John Spartan. Assim, você vai voltar. Tente entender uma coisa. O único lugar em que uma pessoa pode ver armas nessa cidade é... Acredite, num museu. Ali eles vigiam não só as palavras que as pessoas falam, como a saúde da pessoa através de alimentação, que você não pode comer sal, comida muito salgada, como a gente tem aqui também. Vocês podem ver que tem restaurantes que são proibidos de colocar sal na mesa, quando era para ser você que vai decidir se você vai comer se você algo quer se matar, salgado ou não. Tem a produção cultural, que você via programas bestas. Era adulto assistindo a Peppa Pig, basicamente. Sim. Músicas com temas bem bobos. Uhum. Então, isso é muito a cara do politicamente correto que a gente vive hoje em dia. A própria produção de comédia, ela tá em xeque, porque você não pode falar um monte de palavras, Sim. Você não pode tocar em um monte de temas. E esse filme, ele trata tudo isso com uma brincadeira, com um tom de humor, e é engraçado, porque o Demolidor, ele é um personagem totalmente bruto, que chega totalmente diferente daquela sociedade, então ele larga
dane-se para aquilo tudo e faz as coisas do jeito que ele quer e fica todo mundo impressionado Sim, com o que ele tá é fazendo. chamado de homem das cavernas. Isso é muito engraçado na figura dele. E eu não sei se hoje em dia as pessoas que são muito criteriosas com o politicamente correto viriam esse filme com bons olhos. Eu acho que eles não iriam gostar muito do Demolidor. E isso da música, das músicas serem muito bobas, né? Dentro do Demolidor, que faz aquela lavagem cerebral nas pessoas para ficarem ouvindo aquelas músicas bobas. Isso me lembrou também 1984, porque as músicas estão também coisas leves, que não fazem a pessoa querer se revoltar. Com então palavras tem um controle. proibidas. Palavras proibidas também acontece em 1984, então eles cortam várias palavras da fala das pessoas, do dicionário, eles enganam que nunca existiu a palavra tal, né? Isso a gente vê em muitas obras de distopia, isso é uma característica típica dessas obras de distopia, principalmente do século passado, e que a gente vê hoje em dia também, controle de palavras dentro de rede social, principalmente, né, uma coisa que as pessoas batem muito na tecla, de eu não posso falar certas palavras, eu não sei o quê, eu não tenho liberdade para falar. Então isso é uma coisa que a gente vê muito atualmente. E quem lê 1984 vai achar que é um livro atual. E quem vê o Demolidor também vai conseguir pescar várias questões que estão acontecendo agora. Então, na época era uma piada, hoje em dia... Ninguém tá rindo. Hoje em dia ninguém tá rindo, exatamente isso. E se em 1984 e em O Demolidor a música ela é mais infantilizada, na nossa realidade as músicas elas são o quê? Trends de TikTok, né? As músicas que estão ficando cada vez mais bobas. Estão virando não só bobas, elas são muito sexualizadas. Parece que quer tornar o ser humano cada vez mais ligado aos instintos mais primitivos. Não faz com que a gente pense, com que a gente reflita. As crianças, os adolescentes hoje em dia, eles estão falando, não consigo ouvir música de 1 minuto. Eles não têm mais paciência para ouvir música. Por quê? Porque as redes sociais, essas trends aí de TikTok, Instagram e tudo mais, estão exigindo cada vez mais músicas rápidas. Então, clipes de 5 minutos, a gente não tem mais. A gente tem clipe o quê? De 1 minuto, 30 segundos, se bobear. Então, são questões que, se nessas obras era para o campo da infantilização da música, aqui, na nossa realidade, a música está tornando algo cada vez mais vulgar e também servindo para o mesmo propósito, para que as pessoas não pensem. Porque a gente compartilha músicas hoje em dia que a gente nem entende o que se fala na letra. Ao passo que a sociedade se torna cada vez mais puritana. A ponto de você ver um entrevistador, pessoas da Globo, por exemplo, falando que não deixa o filho ver Tom e Jerry, porque o rato bate na cabeça do gato e ele fica com medo do filho dele fazer a mesma coisa. Sim, já teve muita questão relacionada com desenhos infantis e uma coisa que me deixava muito irritada quando eu tava saindo da adolescência, lá para meus 18 anos, era um debate que tava tendo muito naquela época com relação a pica-pau. Que pica-pau tinha que ser proibido. Gente, pelo amor de Deus. E os desenhos estão ficando cada vez mais idiotas. Estão ficando cada vez mais bobos. Quando eu era criança, eu adorava pica-pau. Eu sabia que ele era um vilão. Eu entendia isso muito bem na minha cabeça. E eu gostava quando o pica-pau se dava mal. Então, assim, isso não tem mais a ver com criação do que a obra influenciar na atitude da pessoa. Isso é uma coisa que eu não vou entrar no mérito agora, porque é uma discussão muito longa, mas entra na mesma questão de videogame influenciar as pessoas e obras de ficção, no geral, influenciarem as pessoas. Trouxemos várias obras aqui pra gente pensar um pouquinho sobre essa tentativa de imaginar o futuro feita pelos autores, e nós trabalhamos muito agora no final com relação ao medo, né? O medo do futuro, ao medo do que se está acontecendo no presente de obras do passado que relatam questões que estão acontecendo agora. Com base nisso, vamos ver as possíveis respostas do porquê esses autores imaginaram questões que realmente aconteceram. Nesse campo da ficção científica, eu falei muito sobre um tema específico que é a distopia. E esses autores, eles costumam realmente olhar problemas que estão acontecendo numa sociedade em dado momento. Então, atualmente, eu como escritora, eu vou parar, vou pensar em todas as questões que estão acontecendo na minha sociedade atual com relação à tecnologia, a conflitos, a pensamentos sociais e vou pensar, o que disso eu posso utilizar para ficção? Porque quando a gente trabalha com medo dentro da ficção científica, né? Porque a ficção científica nada mais é do que também trabalhar com medo do futuro, né? Eu tenho que pensar em probabilidades cada vez porque você não pensa piores, só né? você não pensa só
no avanço científico em si. Você pensa em todas as questões que revolvem aquele avanço científico. Então, quanto melhor for constituída uma obra, mais ela vai trazer consequências, questões éticas que envolvem, né, o uso daquela tecnologia nova. Se vocês pararem para pensar, quando foi criado o Frankenstein? Na época que a ciência estava começando a trabalhar com estudos do corpo humano. Então, meu Deus, o que pode vir desse desenvolvimento de mexer com o corpo humano? A gente pode criar seres humanos híbridos, seres humanos que... Foi um período onde o terror biológico estava em alta. Sim, o terror biológico estava em alta, porque se a gente trocar o cérebro de um ser humano, o que acontece? Se a gente trocar um coração, que a gente já troca, o coração a gente troca, o cérebro ainda está em desenvolvimento, mas o que acontece se eu trocar o meu cérebro com o de outra pessoa? Eu ainda sou eu? Ou eu não sou mais eu? Porque meu cérebro sou eu? Ou é meu espírito? Então, assim, traz muitas questões relacionadas à ética, moralidade. Então, o escritor... Aí já tem uma dicotomia entre carne e espírito que você puxou. Então, o autor, ele pega tudo isso que está acontecendo na sociedade e ele pensa num futuro e ele exalta aquilo de uma forma muito mais exacerbada. Então, como essa visão dos autores acabam se concretizando um tempo depois, parece que eles previram o futuro. Daí a gente tem a questão da exploração das possibilidades. A ficção científica também trabalha muito com o e se. Eles observam as projeções científicas que são discutidas naquela época, mesmo que elas não sejam possíveis, e imaginam como elas vão funcionar, que é o caso que a gente viu do Júlio Verne. Ele trabalha algumas ciências baseado mais ou menos no que eles têm na época e projetam como aquilo vai funcionar no futuro. Muitas vezes eles erram, às vezes chegam muito próximo e outras vezes essa similaridade trabalha por analogia, como o que a gente falou da bala de canhão e o foguete. Eles observam questões sociais, questões que estão sendo debatidas naquela época e projetam aquilo para o futuro a partir do que eles conhecem. Diferente de Da Vinci, né? Que ele já tinha uma visão muito além. Ele já era um gênio originário. Ele já não seria encaixado aqui como um autor de ficção científica, mas a gente trouxe ele como um belo de um exemplo para questões que ele desenhou que foram inventadas. Que deu origem a muitas coisas muito tempo depois. Diferentes, né? E tudo isso tem a questão de que, se tem vários autores projetando como seria o futuro, a gente também pode vir por eliminação estatística. Por quê? Tem várias pessoas falando de um tema. Várias pessoas vão trabalhar com ficção científica e vão projetar sobre o futuro. Vamos dar um exemplo aqui. 10 pessoas, 10 autores que escreveram livros de ficção científica. Um acertou. Se aquele um acertou, ele vai possivelmente ganhar fama porque ele previu algo há muito tempo atrás que aconteceu um tempo depois. Mas os outros 9 não se é falado porque eles não acertaram na projeção deles. Às vezes não é nem isso de não ser falado. Eles ficam como casos curiosos para estudo, que é o caso do exemplo que eu queria trazer, que era do De Volta para o Futuro, que ele demonstra um futuro de 2015 com projeções com o skate voador, o carro voador. É bastante interessante esse trabalho que é feito, mesmo que ele não tenha acertado, né? No início do vídeo da nossa análise, eu estava falando sobre como a tecnologia pode ser influenciada por causa da ficção científica. E aí a gente tá com mais um ponto aqui dessa questão. Por quê? Se uma obra de ficção científica, há um tempo atrás, imaginou uma questão que poderia ser desenvolvida no futuro, os cientistas eles poderiam sim, muito bem, ver aquela obra, utilizá-la como inspiração para criar projetos de fato que se concretizariam tempos depois. É claro que a gente tem vários exemplos e pessoas que pensaram em projeções que só atualmente estão sendo executadas de fato. Não quer dizer que foi criada ou pensada agora, mas sim que naquela época não tinha nem a possibilidade de criar aquilo porque a tecnologia não permitia. Então, muitas dessas questões também já se eram pensadas há muito tempo. Então, assim, o autor e aquele momento da época em que o autor escreveu a obra, ele projetou questões futuras mais interessantes, por exemplo, tablets, assistentes virtuais, em obras, né, que os cientistas olharam aquilo e pensaram, interessante, dá pra gente desenvolver isso que foi pensado nessa obra. Então é uma via de mão dupla, né? A ciência, ela abastece a ficção e a ficção também abastece a ciência. A arte imita a vida e a vida imita a arte. Aí nós temos a questão dos ciclos humanos e históricos.
muitos temas e dilemas humanos, eles vão se repetindo no decorrer da história humana, assim como também na ficção. Seja ele guerras, ou controle autoritário, o avanço tecnológico, os medos, todos esses temas, eles acontecem, passam para frente, eles se repetem dentro de um novo contexto. E realmente, se a gente parar para ver a história do planeta em si, a gente vê que os ciclos humanos, eles se repetem. Então, esses medos da sociedade com relação ao futuro, à tecnologia. E a gente trouxe aqui 1984 o Demolidor para falar sobre distopia, porque a gente trabalha com autoritarismo também, que é uma questão que é muito repetitiva. E quando eu estudei sobre o vilão e sobre o mal dentro da literatura infantil, eu vi sobre essa questão também de que o mal, ele sempre volta. Então, medos, eles sempre retornam na nossa sociedade. E você repara como a ficção pega os moldes da repressão do passado e utiliza as tecnologias futuras para demonstrar como aquilo aconteceria no futuro. O próprio 1984, ele retrata de uma maneira mais futurística aquela repressão que acontecia ali nos regimes autoritários do começo do século passado, que, se eu mencionar, os autoritários da internet atual fazem cortam o nosso vídeo. Cortam o nosso vídeo e futuramente a nossa monetização. Nesse vídeo nós abordamos como as inovações científicas previstas pela ficção científica se refletiram nas inovações que ocorreram no futuro. Mas nós tivemos que abordar como essas inovações causaram alvoroço e medo, não só nas pessoas que leram elas naquelas ficções científicas, como essas inovações reais causam esse alvoroço e medo, muitas vezes infundado, nas pessoas que estão vivendo a implementação daquela inovação. E com base nisso, nós estamos preparando um vídeo que vai sair daqui a algumas semanas, com momentos da história em que inovações científicas estavam surgindo e a população daquele período ficou com medo, receio e teve um alvoroço com relação àquele momento. O que muitas vezes acabou influenciando até a arte a trabalhar esses medos, né? Geralmente influencia a arte a trabalhar com esses medos. Vale lembrar que esses medos nem sempre eles são necessariamente infundados, como a gente vai falar da inovação da bomba atômica. Então tem inovações científicas que de fato causam medo e muitas vezes a gente desqualifica esses medos tratando como teorias de conspiração. Por isso vale a pena a gente sempre refletir o mérito dos argumentos e não simplesmente desqualificá-los ou aceitá-los diretamente sem raciocinar a respeito. Exatamente. E é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo e das reflexões que nós trouxemos hoje, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se ainda não está inscrito e de deixar um comentário. Fale com a gente se você já viu algum desses filmes que a gente comentou, dessas obras no geral, e se você já tinha parado para pensar sobre esse questionamento que a gente trouxe. E aqui uma menção honrosa, que esse tema foi pedido pela minha saudosa, queridíssima mãe. Então a gente pensou nesse tema com base nas reflexões que ela estava me perguntando. Porque se um dia eu perguntava muito porquê para minha mãe, agora quem tá perguntando porquê é ela para mim. É isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima. Valeu, galera.